Eu digo que o Hamas, o fim do Hamas, não é um benefício só para Israel. É um benefício para os palestinos, porque os palestinos também sofrem na mão do Hamas. O Hamas é tão terrível para a faixa de Gaza que eu chego a dizer que um cidadão de uma comunidade controlada pelo PCC está com menos risco do que um cidadão da faixa de Gaza controlada pelo Hamas. Tu já foi lá na... Tu falou que teve uma chance de ir num carro, Eu já conversar com os caras lá? Quando a gente fala Palestina, não sei se dá para colocar um mapa aí. Palestina ela é separada, né? Se colocar um mapa de Israel, acho que dá para Israel e Palestina. Eu vou mostrar para vocês, para a galera entender. A Palestina ela não é uma extensão de terra única. Então você tem a faixa de Gaza, que fica aqui no Mar Mediterrâneo, fronteira com o Egito, e você tem a Cisjordânia em fronteira com a Jordânia do outro lado, tá bom? Não, mas eu queria aquele mapa mostra, tá vendo? Eu não sei se dá para ampliá-lo um pouquinho. Chega um pouco mais próximo. Aí, tá vendo aqui, ó, faixa de Gaza, tá escrito lá, faixa de Gaza, tá bom? E a Cisjordânia. A Cisjordânia, ela é controlada pelo Fatah. E quando o Fatah assumiu o poder, o Hamas não aceitou. O Hamas era um partido terrorista que tomou o poder, assumiu. Então o Hamas controla Gaza e o Fatah controla a Cisjordânia. Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina lá, que antes tinha o Yasser Arafat, que morreu. Então, só para vocês terem uma noção, são duas regiões completamente distintas. Completamente distintas. E uma coisa que eu já ouvi muita gente contando e que não é verdade, eles falam o seguinte: olha, Israel está tomando a faixa dos palestinos. Isso não é verdade. Aqui embaixo da faixa de Gaza é a fronteira do Egito. Essa linha aqui, daqui para cá é o Egito. Rafah tá ali, olha, que é a cidade que faz a fronteira. Tô vendo. O Egito, quando estava em guerra contra Israel, que não queria aceitar, o Egito tomou a faixa de Gaza todinha. Depois de 48, quando teve a resolução da ONU para separar. E a Jordânia entrou e foi até o lado de Jerusalém e tomou toda aquela região, por isso que ela é chamada de Cisjordânia, por causa do Rio Jordão e porque foi incorporado pela Jordânia. Quem não aceitou dar o território dos palestinos foram árabes muçulmanos. O Egito, que embora não seja árabe de DNA, mas é uma nação árabe unida, que eles falam árabe, e a Jordânia, que é árabe, porque foi do rei Russemita, tá certo? Então, quem não reconheceu o território palestino foram os países muçulmanos. Quem atacou Gaza e veio atacando Gaza e até o Egito aqui... Eles não se gostam? Não, eu vou explicar o porquê disso. Vou falar essa frase, a sua pergunta foi muito boa para o pessoal entender. Quem conquistou Gaza e toda a parte aqui do Egito e conquistou a Cisjordânia, empurrando a Jordânia para além do Rio Jordão, foi Israel. E depois de fazer isso é que Israel falou, olha, palestinos podem ficar aqui. Então quem entregou, se Israel não tivesse atacado o Egito e a Jordânia, especialmente na Guerra de 6 Dias, quando Israel conquista Jerusalém, né? Em 1967, hoje Gaza seria território egípcio e a Cisjordânia seria território do rei Abdullah, da Jordânia. Então, se hoje tem Palestina, é porque Israel entrou em guerra contra esses dois países e falou, aqui está a terra de vocês. Você perguntou, eles não se gostam? Não. Das grandes frustrações do profeta Maomé é que ele queria um reino muçulmano islâmico tremendo. Só que logo após a sua morte já começou a briga. Quem vai assumir o legado do profeta? Os parentes dele ou os homens de confiança dele? Aí você tem o Ali, aquela coisa toda, aí já começam duas linhas no Islã, que são os xiitas e os sunitas. Cada um brigando por quem tem o direito ao lugar do profeta. O Irã, por exemplo, é xiita. O Hamas é sunita. O ódio entre eles é maior do que qualquer polêmica que houve entre Lula e Bolsonaro na época das eleições. Sabe quando tinha bolsonarista e lulista que saía fumaça? Eu estou para falar que é mais fácil ter harmonia entre eleitores de Lula e Bolsonaro do que entre xiitas e sunitas.
Tanto Entendi. é que, de vez em quando, Mas você eles não ouve... se unem no ódio a Israel, por Aí exemplo? sim, aí sim, Tá. se une no ódio a Israel, mas temporariamente. Por quê? Se o Hamas conseguisse a independência da faixa de Gaza, com o apoio do Irã, vou pensar numa situação ridícula. Se o Irã tivesse acabado com Israel, Uhum. se o Irã e o Hamas tivessem acabado com Israel, não teria Palestina. Porque o Irã iria tomar a faixa de Gaza, iria entrar em guerra com o Hamas. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Estou falando, sabe aqueles filmes, imagina se Hitler não tivesse morrido, como é que estaria o mundo hoje e tudo. Se houvesse uma situação em que o Irã tivesse ganhado essa guerra com o Hamas, não ia ter a Palestina. E dentro de pouco tempo, o Irã ia querer matar os líderes do Hamas porque eles são sunitas e o Irã é xiita. Não ia ter. De vez em quando você escuta aí atentado à bomba dentro de mesquita. Tem atentado à bomba em mesquita. Se atentado à bomba fosse só em sinagoga, faz sentido, né? Uhum. Não, mas em mesquita. Então também existe um ódio entre eles mortal, muito sério. Quando você chega, por exemplo, a própria Síria. A Síria tinha um ódio do Irã tremendo. Muitos sírios, apesar do governo estar ali em conivência, sabe? No Líbano, muitos palestinos, isso aqui ninguém conta. Muitos palestinos foram mortos no Líbano pelo Hezbollah, ou Hezbollah, como eles falam. São os terroristas. Na época da guerra do Líbano. Uhum. E muitos foram mortos na Síria também. Isso o pessoal não conta, só conta Israel matando. Não vou falar... Olha, duas coisas que eu quero deixar claro aqui, Igor. Primeiro, eu sou a favor da criação do Estado palestino. Ponto. Eu também. O que eu não sou a favor é da erradicação de Israel. Também não. Segunda coisa, não estou falando que Israel é santinho, que Israel acerta tudo, que Israel é tudo bom. Não, por favor. Você entendeu? Tem gente que presta e não presta em todo lugar. Tem soldado israelense que vai e humilha o palestino mesmo nos assentamentos. Tem todo esse ódio, tem. É a mesma coisa de eu falar o seguinte, olha, eu não vou falar que a polícia acerta sempre no Rio de Janeiro. A polícia às vezes também é truculenta, às vezes tem corrupção na polícia, tudo bem, beleza. Agora, nem por isso eu vou apoiar Total. você entendeu? Uma facção criminosa e ficar do lado da milícia e não da polícia. Você tá entendendo? Não, mas tem polícia corrupta. Tudo bem, então você vai escolher. Mas pelo menos existe ali, pelo menos assim, existe a possibilidade de ter alguém olhando e tudo mais. Exatamente. Tem alguma noção de governança, se bem que tem no crime organizado também tem. Mas ali tem, sei lá, tem ali o respaldo do Estado. Exatamente. Então não vamos confundir. Hamas não tem nada a ver com Palestina. O Hamas se apropriou, sequestrou a causa palestina para uso próprio. Mas eu sei as coisas terríveis que eles fizeram. Concordo, total. Acho que isso daí tem coisa que a gente viu mais ou menos na época do ataque, né? Alguns vídeos apareceram e tal, umas coisas assim sinistras e tal. Mas o problema é que, assim, e tudo isso é motivado por um ódio que vem fundamentalmente da religião, ou não? Deixa eu parar para responder com calma essa pergunta, para também não tornar a religião a causa de todos os males. Uhum. A religião, ela tem a capacidade de potencializar o que você tem de mais forte. Total. Eu acho que eu me expressei errado. Eu acho que eles usam a religião para potencializar ou para justificar ou qualquer coisa assim o ódio, né? Só que isso é ensinado há muito tempo, eu sei, porque eu troquei uma ideia com o filho de um dos caras que criou o Hamas. Sim, que escreveu o livro. Isso. Quando ele teve no Brasil, você conseguiu entrevistá-lo? Ele veio aqui. E eu fiquei frustrado que eu não o conheci pessoalmente. Então, aí a gente trocou uma ideia sobre isso. Ele tava. E assim, dizer que os caras não doutrinam desde moleque, aí tá maluco, tá negando a realidade também. É o que eu falei. A gente ensina a cortar pescoço de coelhinho, de cachorrinho, para falecer um infiel. Agora, é que a religião, como eu falei, a religião, ela consegue fazer um acerto muito grande, um estrago muito grande. Como eu falei, a religião pode produzir uma Madre Teresa de Calcutá, pode, uma Mahatma Gandhi, mas também pode produzir um João de Deus. Um Jim Jones,
aquele pastor da Guiana lá, sabe? Um David Koresh.